Ryzen 5 3500X versus Xeon E5 2680 V4. Qual se sai melhor em jogos? Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar para você encontrar com confiança, hein? Windows 10, Windows 11 e até mesmo o Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office. E com o nosso cupom exclusivo TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, escolhe sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Bem, para muitos isso é uma pergunta muito simples, muito fácil, né? Eu até posso dar um spoiler para vocês. É claro que um Ryzen vai sair melhor do que um Xeon. Mas quanto melhor? Será que vale a pena mesmo esse investimento? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo lado a lado do Ryzen 5 3500X com o Xeon E5 2680 V4, que na minha humilde opinião é o melhor custo-benefício entre os Xeons hoje disponível, e o 3500X seria o mais barato possível para iniciar no mundo dos Ryzens. E por que eu falo isso, meus amigos? Bom, primeiro, o Xeon 2680 V4 custa R$80, cara. R$80 é muito barato. Claro que tem uns impostinhos aqui, vai dar em torno de 36. Porém, com o nosso bot de descontos, a gente consegue multiplicar os descontos aqui para 10%, cara. Eu não tô zoando, não. Olha aqui, ó. Esse aqui é o link comum, sem passar pelo bot, fica com 1%. Pegando o link, mandando aqui pro nosso bot de descontos, ele vai te devolver o link novamente. Só que esse novo link, ó, ele vai vir com um desconto a mais, multiplicando o valor aqui das moedas no AliExpress. E o detalhe é que se você utilizar pelo aplicativo do celular, o nosso bot, aqui no AliExpress, ó, o desconto pode ser ainda maior. Como vocês podem ver aqui, ó, tá com 35%, passando pelo nosso bot, tá? Só com o nosso bot você vai conseguir, ó, 35% de desconto extra para pegar o 2680 V4. O que na gravação do vídeo de hoje representa um valor de R$117, que eu já acho um valor extremamente top para esse processador, mas você pode ainda pagar mais barato, cara. Para isso, basta você participar aqui do nosso grupo de ofertas, tá? O menor preço que eu já registrei aqui recentemente foi de R$92. Isso porque teve cupomzinho de desconto, né, cara? Então sempre tem um cupomzinho, a gente divulga aqui no grupo de ofertas. E o mesmo vale para você que pensa em pegar o Ryzen. Hoje ele tá saindo aqui no AliExpress a R$296, tá? Claro que vai ter os impostos. Nesse caso aqui não tem o desconto em moedas, então o bot não consegue multiplicar porque já não tem no anúncio. É só quando tem um anúncio com moedas que o bot consegue multiplicar. O valor final dele fica em torno de R$423 com os impostinhos aqui, tá? Que eu considero um valor um pouquinho elevado porque ele pode custar, tá? Porque aqui no nosso grupo de ofertas recentemente ele saiu, ó, por R$327, né? Por esse valor aqui de R$320, R$330, 350, vale bastante a pena pegar o 3500X. E é por isso que eu falo pra vocês, galera, estejam sempre aqui no nosso grupo de ofertas, e sempre que tem oferta boa a gente divulga pra vocês, vocês acabam não perdendo, cupom de desconto, enfim, muito mais. O link pra participar do grupo tá aqui na descrição, beleza? Fechou? E agora que você já sabe os valores que valem a pena pra cada processador, chegou a hora da gente fazer o comparativo lado a lado. E que pra ser justo, meus amigos, vou estar fazendo o teste tanto no alto quanto no baixo, assim eu vou agradar todos vocês, tá certo? A gente coloca o comparativo lado a lado aqui na tela comentada pra vocês, beleza? Se esse vídeo for útil, te ajudar de alguma forma, cara, por favor mesmo, cara, deixa o like, se inscreva aqui no canal. A gente tem uma meta de bater 135 mil inscritos aí antes do mês de março. Então me ajuda bastante aí, tenho certeza que você vai me ajudar, porque eu também estou te ajudando aqui, beleza? Sem mais delongas, vamos pros testes. E galera, vamos lá, cara, vamos fazer aqui os testes comparativos do Xeon 2680 V4 com o Ryzen 5 3500X. Quando eu comprei o 3500X eu falei, gente, esse é um bom processador pra gente testar o Xeon 2680 V4, que eu acredito que os dois vão ter uma performance parecida, né? Eu também não sabia, assim, certo ali da lado a lado, então a gente tá trazendo esses testes aí lado a lado pra vocês, tá? Aqui no lado esquerdo eu tenho o 2680 V4 e do lado direito o Ryzen 5 3500X, tá, galera? Já como vocês podem já observar aí, tem 4 medidores, né? Um no Ultra, um no Low, de cada um dos processadores. Pra quê? Pra que quem vier de mimimi possa acabar com o mimimi, tá? Aí a gente consegue deixar todo mundo feliz aí, eu espero, né? Pelo menos assim, tá? Então, no Ultra, tá? Vamos comparar aqui na base de Ultra com Ultra. A gente tem os testes feitos com a 3070, claro, que é para poder não limitar nenhum dos dois processadores, que é a placa de vídeo mais potente que eu tenho aqui. E claro, ela com certeza é mais do que o suficiente para os dois processadores, tá? E aí, ó, Ultra contra Ultra, a gente pode ver
que a nossa média com o Xeon 2680V4 é de 163 FPS, quanto que na média do nosso querido Ryzen 5 3500X tá ali 189 FPS, tá? Uma coisa que a gente tem que observar também é o frame time, tá, galera? O frame time, ele é muitíssimo importante, se não até mais importante do que a média de FPS, tá? Porque com o frame time a gente consegue ver quanto menor aquele número ali de frame time, quanto mais retinha a nossa linha passando ali, melhor é pra gente, menos stuttering, menos lag e tudo mais, tá? Eu vou dar uma pausazinha aqui, só pra mostrar pra vocês o que aqui ficou o nosso resultado final aqui no CS2, beleza? Reparem bem aqui, galerinha, ó, na nossa taxa de 1% low aqui, tá? Ali também muito importante esse 1% low, que é aquela taxa de amostragem onde a gente tem ali como se fosse o mais constante possível e não só a média, tá? Ela tem o mais importante do que a média. O 1% low aqui no CS no Ultra ficou em 66 FPS, que quanto aqui no Ryzen ficou em 94 FPS. Agora no low, tá? Que é onde a maioria da galera joga para buscar mais FPS, mais fluidez e mais 1% low, a gente teve uma média de 217 para o nosso 2680V4 e 268 para o nosso Ryzen 3500X. 1% low 72 versus 115. O nosso frame time ficou muito parecido em ambos os casos, tá? 3.1 com 3 milissegundos. Então, assim, o que vai diferenciar mesmo aqui é a nossa taxa de FPS, que com o Ryzen foi sim maior, não há como negar. E por quê? Por que foi maior? Obviamente, né, galera? Clock, né? O CS2 é um jogo que prioriza mais o processador e mais clock do processador. Então, quem tem mais clock geralmente acaba vencendo. Então, o Ryzen 5 3500X venceu a batalha no CS2, mas não foi uma vitória larga não, né, cara? De 194 aqui para 223, uma média de 217 para 268. Para um jogo que entrega bastante FPS, não é uma vantagem tão grande. É claro, se você tem um monitor aí com mais de 200 FPS, aqui o Ryzen vai te entregar mais. Mas, geralmente a gente tem monitores aí 144, 180 Hz, os dois vão te entregar um visual igualzinho aí, o que os seus olhos vão enxergar de FPS, beleza? Bom, vamos aqui agora para o próximo teste. Nosso próximo teste aqui é no Forza Horizon 5. Tá lembrando, galera, que aqui são categorias de teste, né? Ali a gente englobou ali o CS, que vai englobar os jogos mais parecidos com o CS também, ele vai ficar mais ou menos na mesma média. Agora uma categoria de jogo aqui de simuladores, tá? De corrida. Olha só que bacana, o nosso Ryzen 5 3500X e o nosso 2680V4 no Forza Horizon. Galera, aqui a gente já consegue notar aquilo que eu falei quando eu comprei o 3500X, que eu falei, gente, esse processador vai ser muito parecido com o 2680V4, eu tenho quase certeza que vai ser muito parecido. E olha que eu nunca tinha testado, tá? Eu já tinha testado o 2680V4, mas o Ryzen 5 3500X não. E cara, olha que legal, tá? Aqui no Forza Horizon 5 eu consegui jogar o jogo no Ultra, jogando pra 4K, suportou os dois, tá? Eu coloquei ali pra gente conseguir tirar o máximo de proveito mesmo no Ultra, né? Que é pra mostrar até onde essa configuração consegue levar de uma placa de vídeo potente. E, claro, que no Low é pra gente ver realmente o poder de processamento de ambos os processadores, né? Sem ter uma limitação de placa de... Cara, em 4K no Ultra, vocês podem ver que a média e o 1% Low ficaram muito parecidos, tá? Tanto do nosso querido Xeon quanto do nosso querido Ryzen, tá? E os dois conseguiram levar a RTX a 99% de uso, cara. Isso realmente é sensacional, tá? Isso realmente me deixou muito contente. Há de se dizer que o nosso querido 3500X ele acaba sendo um pouquinho mais esquentadinho, vocês podem olhar aqui, tá? Eu usei o mesmo cooler nos dois testes, tá, pessoal? Enquanto o 2680V4 nos entregou 54 graus, o nosso querido 3500X nos entregou 66 graus, tá? É um problema? Jamais, cara, são temperaturas muito tranquilas. Vocês podem ver que eu sempre coloco cores aqui pra vocês nas temperaturas, tá? Quando tá verdinho é porque tá na temperatura ok, o amarelinho é só um ponto de atenção e o vermelho aí sim tá com uma temperatura elevada, beleza, galera? E é isso, tá? A média final dos dois aqui ficou no seguinte, ó. O nosso querido 2680V4 entregou 59 de média e o Ryzen 5 3500X 57. Já o nosso querido aqui Xeon no Low, 1080 Low, foi 158 de média e o Ryzen 155. Cara, praticamente um empate técnico com toda certeza, porém a vantagem aqui fica por conta do 2680V4, que ganhou por poucos FPS, claro, ganhou, mas é muito pouco, porém ele custa muito mais barato, então isso tem que entrar na conta também da jogada. Já o nosso próximo teste aqui, galera, é no nosso querido God of War, beleza? Aqui no God of War as coisas já ficam um pouquinho mais pesadas, um pouquinho mais complicadas de se jogar em 4K. Então, o que eu pude fazer para pegar ali e não ficar abaixo dos 60
60 FPS, né, que é o que a gente quer, foi rodar o jogo no Ultra em 2K, beleza? Então a gente conseguiu rodar aqui em 2K tanto com 2680v4 quanto com Ryzen 5 3500X, e ambos conseguem levar mais uma vez a 3070 aos seus 98% de uso, que é o que a gente almeja ali num jogo ali rodando no Ultra, tá? Levar a placa de vídeo ao seu máximo quer dizer que a gente tá conseguindo um processador que tá dando conta de empurrar bem a placa de vídeo. E cara, aqui a exemplo do nosso querido Forza Horizon 5 aqui no God of War, mais uma vez, cara, eu vou considerar aqui praticamente um empate técnico, tá? Aqui nesse caso a gente tem uma leve vantagenzinha aqui neste exato momento pro nosso querido Ryzen 5 3500X. Se vocês notarem aqui, a nossa média aqui, ó, foi de 68 FPS no 2K Ultra contra 65, 3 FPS de diferença. Já no 1080p Low, onde a gente vê, a gente consegue notar a performance bruta de cada um dos processadores, né? A gente consegue ver que a gente teve uma média de 109 FPS contra 110. Um FPS de diferença aqui, tanto na média quanto no 1% Low. Aqui tá 70 e aqui 69. Cara, é um empate técnico, cara. É realmente um empate técnico, ficou muito parecido. Qual que é a diferença aqui? Mais uma vez, temperatura, tá? Quando no low, que é onde a gente tem um uso maior de processador, né? Vocês podem ver 21, 86, 70, 95. A temperatura máxima aqui do nosso Xeon chegou a 60 graus. Tranquilaço. Já do nosso Ryzen esquentadinho mais um pouquinho, 67 graus. Inclusive, o nosso Ryzen, ele tem menos núcleos e menos threads, né? Mas tem um clock maior, o que acaba influenciando um pouco nessa temperatura um pouquinho mais alta. Próximo teste aqui na tela pra vocês, galerinha, Cyberpunk 2077, um jogo bem legal pra gente testar aí e fazer o comparativo lado a lado também. Também 2K Ultra e 1080p Low, beleza? Aqui, cara, 4K realmente fica bem complicado, vai ficar muito abaixo de 60 FPS, não deu. Então, realmente, a gente colocou o 2K Ultra, é o máximo que a gente consegue rodar com a 3070, junto com o 2680v4 e o 3500X, tá? Tranquilinho, cara. Todos os dois ali também levaram muito bem a 3070, tanto no 2K Ultra quanto no 1080p Low, beleza? Se vocês acabarem olhando aí junto comigo, é quase que um empate técnico do jogo, porém, dessa vez aqui, a gente vai ter um resultado um pouquinho diferente em relação a quem vai vencer essa disputa, hein, cara? A gente já tá no finalzinho do teste aqui, na hora que terminar, eu dou aquela pausa de novo pra gente comentar mais um pouquinho, olha só, se liga só. Enquanto vocês vão vendo aí e identificando, ó, a questão de temperatura, mais uma vez, questão aqui de porcentagem de uso. Olha só, já no finalzinho de teste a gente consegue ver o resultado final aqui lado a lado, tá? Com o Xeon 2680v4 a gente teve uma média de 79 e um 1% low na casa de 61 FPS. Já no Ryzen, cara, uma média de 70 contra 42 de 1% low. 1% low aqui do nosso querido Ryzen foi um pouquinho, assim, consideravelmente inferior, já que a gente só teve uma 9 FPS só de diferença aqui na casa da média, mas 1% low teve uma diferença um pouquinho grande. Além de ter um FPS maior com o Xeon, a gente teve 1% low melhor, né? Um frame time um pouco mais liso também. Interessante a gente observar isso, né? Que o Xeon ganhou com uma certa tranquilidade até do nosso querido Ryzen. Já aqui no Low, né, que é onde a gente vê realmente o poder de processamento só do processador em si, vocês podem ver que o 3500 jogou lá pra cima. Como o Xeon, ele tem mais núcleos e mais threads, então ele tem um uso menos elevado de carga. Não necessariamente que isso quer dizer que ele tá melhor, né, porque tá usando menos. Não, é porque tem mais núcleos e mais threads, obviamente vai ter um uso menor aqui da força, vamos dizer assim. Porém, o nosso querido Cyberpunk é um jogo que consegue utilizar bem núcleos e threads aí dos jogos, né? Ao contrário do CS, por exemplo, que usa mais o clock, né? Vocês podem ver que o clock faz muita diferença. Agora, a temperatura 58 versus 69 nos dois casos aqui, tá? 69 graus, então realmente a gente vê que o Ryzen 5 é um pouquinho mais esquentadinho, mas nada demais não, beleza? Já a média ficou muito próxima, né? 99 contra 98, ganhou mais uma vez o Xeon, mas aqui empate técnico. Só que se a gente olhar o 1% low, cara, aí realmente, né? Ponto pro 2680v4, 73 contra 57, sendo que a média ficou muito próxima, muito parecida. Aquele que a gente gosta de chamar de teste de fogo, né, galera? É o Warzone. Vocês sempre pedem pra testar o Warzone. E, cara, dessa vez eu tenho que falar, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, os testes passados com o Xeon 2680v4 que a gente tem aí no canal, e o 2667v4 aí, os dois últimos vídeos aí de teste de Xeon do canal. A gente tava testando o Warzone na Steam, e aí muitos de vocês me alertaram, falaram que o Warzone na Steam estava capando FPS, e tava mesmo, cara, então eu refiz os testes aqui com o 2680v4 no Warzone, usando a versão do Battle.net. Então já ficou uma dica aí pra você não utilizar a versão da Steam no Warzone, tá? Tá capando FPS mesmo. E aí, a gente teve uma média
Pô, cara, bem agressivo. Aí realmente a gente vai falar que o Ryzen, infelizmente, ele tomou pra dentro, viu? Ele até que tomou pra dentro. Na questão de 2K Ultra, a gente conseguiu médias muito próximas, quase com empate técnico, tá? Praticamente um empate técnico, ó. Nesse momento ali, 65 a 62, né? Então, isso varia, né? O Warzone, infelizmente, ele varia muito. A gente não consegue ter aquele teste muito fluido, igualzinho, porque o jogo varia. Eu tentei fazer sempre um mesmo caminho e cair no mesmo lugar do mapa, mas nem sempre é igualzinho, né? Então não tem jeito. Então, eu fico ali como se fosse realmente um empate técnico, tá? Nesse momento aí, ó, 66 a 61, né? Então, 5% de diferença. E aí o teste já chegou aqui no finalzinho, então vamos comentar mais um pouquinho aqui com vocês. No Ultra, né, 66, então um empate técnico. Já no Low, cara, 124 aqui FPS, a média de 117 a 101. Então a gente teve 16 frames a mais, né, 16 FPS a mais no Zio 2684. Então como eu falei, né, a versão lá com a Steam tava pegando mais de 80, velho. Eu tava ficando até bolado na hora que eu fazia os treinos, não é possível que esse tem que não pegava. Eu lembrava que pegava mais de 100 FPS, mas era realmente a versão bugada da Steam, tá? Então a gente consegue pegar mais de 100 FPS sim com 2680v4, tá? Ficou bem legal a nossa média aqui agora, realmente bem mais condizente. Já o 3500X pegou uma média de 101, bem interessante também, 1% low agora mais condizente, tá? 62 a 76. Claro, né, que o Xeon vai ter 1% low melhor, já que ele tem uma média maior também. Cara, ficou muito legal, tá? Gostei de ambos os resultados, aqui realmente ficou pau a pau, quase um empate técnico. Mas sim, o Xeon ganhou aqui de uma forma mais satisfatória, até porque ele custa bem mais barato do que o 3500. Não vou falar bem mais barato, mas ele é mais barato, considerando todo o combo, né? O processador é mais barato, a placa-mãe que vai colocar nele é mais barata, e as memórias também. Então, um combo inteiro de um 2680v4 é praticamente metade do preço de um combo inteiro do Ryzen 5 3500X. Entrega-se uma performance igual e alguns jogos até superior. Galera, o objetivo desse teste aqui é fazer um comparativo lado a lado e te mostrar qual que é o melhor, e você vai analisar qual que se saiu melhor pro seu bolso, né? Às vezes o desempenho de um é tão próximo do outro que pra você vale mais a pena economizar e ir de Xeon, ou pra você vale mais a pena ir de Ryzen, que você já fica numa plataforma mais atual pra poder fazer o upgrade. Aí cada um vai estabelecer a sua situação. Se você puder, comenta aqui pra mim qual que é a sua situação pra poder compartilhar com mais pessoas, e cada um que for tiver uma situação parecida pode fazer uma escolha melhor, tá certo? Nosso objetivo é estar ajudando vocês, e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!